saudável ninguém é. Todo mundo tem uma questão, todo mundo tem um desconforto, uma inquietação, né? A psicanálise, ela tem um jeito de trazer o que está de fora para dentro. Ela traz um holofote para que a pessoa possa olhar aquilo que está escondidinho ou que ela quer esconder para debaixo do tapete, não tem jeito. A nossa proposta é a psicanálise na indústria, nas empresas. Como é que a psicanálise pode cuidar da saúde mental do trabalhador? Se a empresa for um ambiente seguro, as pessoas vão poder falar. Sem retaliação, sem julgamento, mas dentro de uma ética. É que a NR1, ela não é uma normativa que você precisa estar em dia como laudos e relatórios. Ela é um programa de gerenciamento de risco psicossocial. Fiz uma avaliação, agora eu fiz uma palestra. Todo dia, né? Então, não, isso é cortina de fumaça e o Ministério Público vai entender isso. Fala, galera do Indústria Sem Limite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast que sempre tem uns conteúdos fera, e hoje nada mais diferente, né? Sempre é bom, né? Sempre é muito bom. Muito bom. É aqui, você já sabe, né? Aqui você vai saber de tudo que você sempre quis saber sobre a indústria, mas nunca teve para quem perguntar. E antes da gente começar, o que eles precisam fazer? Ah, verdade. Você, ó, tem muita gente mesmo, que assiste nossos vídeos, mas não se inscreve no nosso canal. A gente tem o canal do YouTube, com os episódios na íntegra, nosso canal de cortes, lá no canal de cortes você consegue entrar, chama Cortes da Indústria. Isso. O pessoal entra, aí vocês vão ver o assunto que você mais gostar de lá, tem uns cortes direcionados, você pode procurar e assistir de novo, então você clica lá para se inscrever, aciona a notificação e segue a gente no Instagram também, @Indústria Sem Limite. É isso aí. E hoje, a conversa de hoje também, para não perder o costume, né? Uma conversa muito bacana, muito legal, que é o bem-estar no ambiente de trabalho. Falamos sobre a NR1 com... Exatamente. E para isso, hoje a gente está recebendo duas convidadas, não é uma, são duas convidadas, mas de alto gabarito para conversar com a gente, né, Vitor? Estamos aqui com a Natália E a Marana. Muito obrigado pela presença. Obrigada, sejam bem-vindos. Principalmente por falar sobre indústria, bem-estar, NR1, saúde muito boa. É isso aí. Então, mas para a gente começar, vamos conversar por você, Marana. Se apresenta para o pessoal, fala para a gente qual que é a sua especialidade. Bom, sem falsa modéstia, por favor. tá certo. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marana, eu sou formada em Ciências Sociais, minha segunda graduação foi Psicologia, e me especializei em Psicologia Hospitalar na Faculdade de Medicina da USP, junto com a Natália. Fizemos uma especialização lá, eu fiquei no setor de queimados por um ano, e depois disso, retornei a Londrina e assumi a aula de residência da Santa Casa para residência multiprofissional e fiquei por lá 8 anos, nessa função, né? E depois disso fiz minha formação em psicanálise, psicanálise lacaniana, atendo em clínica há 12 anos, e nesse caminho encontrei a Natália e fundamos aí um Instituto Caso Agri hoje Psicanálise, que hoje também, além de uma rede clínica e formação de psicanalistas, a gente tem também um trabalho de assessoria e também de implementação de NR1 nas empresas e indústrias. Tá certo, bacana, bem. Bacana, né? Eu não tenho intelecto suficiente para não pensar. Tá. E você, Natália, vamos lá, se apresenta pra gente. Também me formei em psicologia na UERPS e estudamos juntas na faculdade, né? E a gente foi para São Paulo, coincidentemente, também fazer a mesma pós-graduação, né? Mas não foi combinado. Não foi combinado, né? Não foi combinado. A gente já tinha essa afinidade aí antes mesmo da gente saber que a gente tinha, né? E a Marana retorna para Londrina, eu fico em São Paulo por mais tempo, eu volto para Londrina depois da pandemia, e lá eu trabalhei em projetos psicossociais da assistência social, né? Então, eu trabalhei lá com adolescentes em medida socioeducativa e crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, e em trabalhos institucionais, né? Então, eu fiquei lá até a pandemia. E aí, na pandemia, eu saí, só que concomitantemente sempre cliniquei. Então, já estou na clínica há uns 14 anos, assim, né? E
como psicóloga psicanalista, né? A gente fala psicóloga psicanalista porque psicólogo tem registro, né? Então, de certa forma, a gente precisa desse respaldo para atuar, né? Então, tem um registro no CLP, assinamos, né? Mas psicanalista, ele não é a mesma coisa, né? Não corresponde, assim, né? Essa seria a minha pergunta, a primeira pergunta. É que eu tenho essa dúvida e tenho certeza que muita gente tem também. Qual que é a diferença para uma psicóloga para uma psicanalista? Começa? Bom, na psicologia, na grade curricular, você tem a abordagem de psicanálise. Só que como é que se torna um psicanalista, né? Então, para fazer uma graduação de psicologia, você tem que passar no vestibular, cursar 5 anos, fazer o estágio, porque você pode se formar em psicologia só como bacharel, mas para você ter habilitação em psicologia, tem que fazer o estágio clínico, que é o último ano. Nesse último ano, você escolhe a abordagem que você vai fazer os seus atendimentos. Você vai fundamentar os seus atendimentos. O que muita gente não sabe é que são psicologias, no plural. Então, tem muitas teorias que fundamentam a prática de um psicólogo, né? Então, o psicólogo é como se fosse aquele que vai olhar para o sujeito, vai olhar para como ele adoece, principalmente, né? Porque é um tratamento, né? Então, são propostas de tratamento. Acho que é bom frisar isso, porque às vezes tem gente que fala, eu vou psicólogo para me autoconhecer. Não é um lugar de autoconhecimento, ainda que seja um efeito. O autoconhecimento é um efeito, mas ele não é o propósito. Mas ele monitorava sintomas, é isso. Um psicólogo. Então, não é que ele monitora sintomas, ele se organiza para ouvir esses sintomas e fazer um tratamento deles. E aí, cada abordagem Tem. vai ter até assim, seu entendimento de pessoa, de sujeito. Então, tem, por exemplo, terapia gestaltiana, tem terapia psicanalítica, então, cognitivo-comportamental, junguiano. Então, eles vão entender a pessoa inserida num determinado contexto e vão fazer intervenção a partir disso. Então, é como se fosse assim, tratamentos para adoecimento psicológico, mas que tem caminhos muito diversos para você atingir essa finalidade de um bem-estar, de uma saúde, né? E até muda o entendimento de saúde, dependendo de cada abordagem, assim, o que é saúde, né? Porque se a gente pegar na radicalidade da saúde, né? Porque é um pouco do que eu sou brinco, assim, né? Saudável ninguém é. Saudável, se a gente olha, todo mundo tem uma questão, todo mundo tem um negocinho ali, né? Um desconforto, uma inquietação, né? As pessoas falam, ai, nossa, se eu me estressei, então eu preciso do psicólogo. Não, estresse faz parte da vida cotidiana. Então não é qualquer sofrimento também que você busca um profissional de saúde mental, porque senão a gente banaliza o sofrimento. A gente acha que o sofrimento é um sintoma, não é? Ele faz parte, assim como a felicidade. E a psicanálise, então, para você se tornar um psicanalista, não basta ter feito 5 anos de psicologia. Existe um tripé, que a gente chama, né? Que é o tripé de formação do analista. Análise pessoal, então, todos nós aqui, nós nos Primeiro analistas, esquema pirâmide já inventado. Analista tem que ter um analista, que tem que ter um analista, tem que ter um analista. mas que funciona muito bem. Todo mundo ganha com isso. Então, esse é o sumo de Então, de vocês é Tem que ter mesmo. nota 10. Né? Mitos, porque ainda humanos, ainda. Mas a gente está mais atenta às nossas questões. Pois, eu lembrei dos memes de carnaval, né? Encontrei na analista no carnaval. Aí, nossa, mas Sim. analista pula carnaval. Pula carnaval. A Mariana vai concluir o que é o psicanalista, mas eu já quero ouvir de vocês também o que vocês estão pensando da gente aí. E aí, nesse tripé, a análise pessoal, a supervisão dos atendimentos que a gente realiza por um analista mais experiente e a formação teórica. E a formação teórica, no nosso caso, existe um nome para essa formação teórica, né? Ele é o cartel. O cartel é um esquema original, sim, da psicanálise, onde os analistas se reúnem para estudar um tema. chama cartel mesmo. Cartel. E esses analistas não precisam ser amigos. Eles podem Foi feito por um francês. A tradução não sempre foi traduzido cartel. Parece alguma coisa outra. Eu pensei que foi feito por um colombiano. porque são 4
jornalistas, no máximo, né, e um mais um. Mas é uma regra, tem que ser assim. Tipo assim. Tá. E aí eles se reúnem, ou a gente se reúne para estudar um determinado tema. Tipo uma sociedade secreta, assim, Harry Potter, né? Sério que é Onde eles vivem. um grupo, um grupo de estudo, assim, que você precisa informar. Que é uma coisa que eu fazia a mínima ideia. E não é secreto porque a gente, assim, uma das coisas da formação da analista é a gente dar notícias da nossa formação, então, do que a gente está produzindo, do que a gente está estudando. Então, a gente também, depois que estuda, a gente se organiza para transmitir, produzir textos em relação a isso. Então, a gente também contribui com a psicanálise no sentido de continuar fazendo a teoria avançar, porque não é uma teoria fechada, né? Que você fala, já entendi tudo, concluir. Né? É uma teoria viva, então ela está inserida dentro de um tempo e espaço. Ela foi feita por Freud em 1890, ali 84, Freud já está meio se coçando ali para formalizar alguma coisa. E nisso o mundo foi mudando muito, né? Então tem algo da psicanálise que se sustenta e que se mantém, mas tem algo que ela precisa se abrir, que é com o seu tempo, né? Então, por exemplo, o que o psicanalista brasileiro vai ouvir é muito diferente do psicanalista francês, né? É muito diferente do psicanalista americano, enfim, né? Então tem uma É realidade. da particularidade de cada cultura, eu acho. E de como ela produz Sofrimento, por exemplo, de como ela produz sofrimento. Aqui no Brasil, a gente pode pensar a questão do racismo, a gente pode pensar a questão da misoginia, né, das mulheres. Talvez lá na França as questões de racismo existam, mas uma outra proporção, né? Não. E aí, pegando um gancho nisso que a Natália está falando, eu acho legal colocar como a psicanálise ela tem essa função de como um rio mesmo, né? Ela vai tocando nas margens ali do território que ela passa e no tempo que passa, a psicanálise ela pode ser em extensão. E é isso que a gente faz nas empresas. Quando a gente chama psicanálise em extensão, é quando a psicanálise sai do consultório e ela vai para o hospital, ela vai para assistência social, nos CRAS, nos CREAS, ou ela vai para dentro de uma UTI, ou ela vai para dentro de uma escola. Então, isso a gente chama de psicanálise em extensão. Indústria. E a nossa proposta é a psicanálise na indústria, nas empresas. Então, como é que a psicanálise pode cuidar da saúde mental do trabalhador? Grande parte, uma boa parte, trabalha, né? E ela passa o maior tempo da vida dela, muitas pessoas dentro do trabalho, né? Faz sentido. E eu tive uma professora que esses dias, não, ano passado, a Nath foi até conferir. Eu tive uma professora lá em São Paulo que ela falava assim: o Freud fala que tem alguns temas fundamentais na vida do ser humano. A gente foi procurar, não é bem assim, mas tem. Que é, tipo aquele Clarice Lispector, aí vai vir na Clarice Lispector. que é assim, o nosso nascimento, quando a gente nasce, isso é muito importante. Todo mundo se questiona, por que meu pai e minha mãe quiseram que eu nascesse? Por que me deram esse nome? Então, tem o mito do nascimento, isso é um tema fundamental. A questão da sexualidade, que é um mito, né? Ou mito, ou tudo muito virelado, Horas chiadas em torno disso, assim, cheia de tabus. Isso a sociedade constrói, né? Ela diz como é que você tem que lidar com A sexualidade ela não tem nada a ver com o gênero da pessoa. sexualidade, passa por identidade, passa por como você se coloca no mundo. Então, por exemplo, são 2 homens, 2 mulheres, quer a gente queira, quer não, no mundo que a gente vive, vão ser experiências diferentes. Diferente. Então, nesse lugar que, assim, quer a gente queira ou não, a sociedade diferenciou, né? Diferenciou. Então, ela vai fazer tratativas diferentes. E aí, isso vai dar um lugar para o sujeito. Então, ela ser mulher ou ser homem, configura as relações de uma outra forma. O matrimônio, então, tem gente que sonha em ter família, tem gente que não. Então, tudo isso é levado em consideração. O trabalho, o dinheiro e a morte. E aí, agora, uma informação bem certa. Então, ao nascimento, Sexualidade, a sexualidade, trabalho, matrimônio, trabalho, dinheiro e a morte. E a morte, o Freud fala assim, em um texto que chama Nossa Atitude Perante a Morte. É um relato quando ele perdeu o filho dele na guerra, um dos filhos. E ele fala assim, que não existe representante psíquico na memória do ser humano para a morte. É uma experiência que a gente não tem. E aí, a minha forma de entender isso é assim, se a gente tem sede, eu vou lembrar da minha Coca-Cola geladinha ou da minha água geladinha do filtro. Isso já me basta. Eu vou pensar, estou com sede, mas daqui a pouco eu mato minha sede. Eu tenho muita fome.
tô com fome. Aí eu vou lembrar lá da feijoada maravilhosa que tem na minha casa. Na hora que eu chegar, eu vou esquentar para matar minha fome, mas para a morte. Não existe esse representante. Então, isso é fonte de angústia. E a psicanálise, ela vai ensinando a gente a dar nomes para essas experiências que invadem como se não tivesse um significado, um lugar para a gente dar para ela, né? Então, quando a gente perde alguém, quando a gente perde um trabalho, quando a gente almeja um cargo. É trabalhar o autoconhecimento da pessoa para ela entender essas fases e os sentimentos dela. E promover recursos, né? Então, ao passo que ela vai falando, ela vai alcançando representatividade para aquilo que está trazendo sofrimento. A gente fala que a psicanálise ela é um tratamento pela palavra. Então, por exemplo, tem pessoas que adoecem no ambiente de trabalho porque não são ouvidas, porque não tem espaço em que e não ser ouvida não quer dizer que elas não estejam falando, mas elas não percebem nenhuma repercussão em torno daquilo, aquilo não provoca efeitos, as pessoas ignoram ou as pessoas, enfim, né, não dão de fato uma escuta para aquilo. Nem que seja assim, eu te ouvi, eu discordei, a gente vai seguir um outro caminho. Não é concordar, né? A gente viu o outro não é Porque na concordar. rede de trabalho é muito necessário, né? Essa comunicação, esse feedback. Mesmo que você discorde, tem pessoas que não aceitam. É importante você saber até para você poder se posicionar ou mudar. Isso. E é legal, Vitor, isso, porque assim, às vezes a gente pensa, vamos fazer uma reunião de alinhamento. É necessário alinhar as expectativas, as ações, mas também olhar para o que está desalinhado e pensar o que esse dado significa. O que desalinhou? Isso às vezes resolve muito mais do que pensar o alinhamento em certos problemas. Então a gente sempre tem que ter o cuidado. Desalinhou, isso para a psicanálise é muito caro. O ser humano se atrapalhou ali com alguma coisa que ele sempre fez muito bem. Poxa, vamos dar atenção para isso. Às vezes a pessoa só quer falar o que está dando muito certo. Isso também é legal, mas olhar para o que está dando errado pode trazer caminhos para que ele faça boas escolhas, tome melhores decisões. Eu sempre olhei por esse viés, assim, pode-se dizer. Tipo, se você tem um desalinhamento, você tem que atacar a causa desse desalinhamento. Não o que tá dando certo já tá dando certo. Já tá. Ué. Mas e o que tá dando errado? Por que tá dando errado? Muitas vezes também tem da gente. Não, e eu vou aproveitar o gancho, né? Porque é interessante. Porque, por exemplo, quando você fala, eu vou atacar, né? E é algo que vou atacar, entendo, né? Acho que é técnicas de guerra, às vezes, né? Ou técnicas muito no sentido de resolutivas, né? Às vezes a gente é ensinado, quando a gente então sofre, isso que a Marana falou da morte, então quando a gente traz esses temas, inclusive o trabalho, tem uma cultura que se formou nos últimos tempos, mas que ela está sendo repensada com a NR1, com as novas leis, com o bem-estar, né? Que está sendo posto principalmente no trabalho, porque onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Às vezes a gente se relaciona mais com os colegas de trabalho com que a família, a não ser que a gente trabalhe com a família, né? Então, o que acontece, né? Tem um psicanalista, o Chris Dunker, assim, ele é ótimo para quem tiver interesse em psicanálise, enfim, fala de uma forma bem acessível, e ele fala assim, o psicanalista, ele trata o sintoma como uma obra de arte que a pessoa produziu. Então, algumas teorias psicológicas têm muita pressa de curar. O psicanalista não tem pressa de curar, né? Ele escuta, isso que eu estava dizendo da escuta, né? Ele primeiro ouve, porque aquilo não se formou à toa. Aquilo não aconteceu à toa, né? Então, aquele problema, eu estou falando sintoma, mas pode ser um problema, né? Quando a gente pensa na empresa, pode ser um problema, um conflito, né? Por quê? Porque o sintoma, ele já é uma tentativa de resolução. Manca, meia boca. Mas a mente lutando já contra aquele problema, será? Ela não é lutando, pode ser assim, né? Mas é que tem uma luta que, assim, parte quer resolver, parte não quer. Porque aquilo até funciona. Pegando o gancho, né? Eu falava assim dos meus alunos, né? Quando eu dava supervisão dos casos. Aquela pessoa está mostrando, ela está abrindo a porta da intimidade dela. Pensa que ela está abrindo a porta da casa dela. Aí ela quer te mostrar que o abajur está de ponta cabeça, que a poltrona está virada de costas. Mas isso funciona na casa dela, daquele jeito. É a mesma coisa com as emoções. A pessoa é sempre muito brava, muito agressiva. Aquilo tem uma função. Aquilo funciona de algum jeito para o sujeito, por isso que está daquele jeito.
E a gente tem que perguntar: como que é isso para você? Como foi ser agressivo o tempo todo? Ou como foi ser submisso o tempo todo? Ou como foi achar que as pessoas não te escutam, né? Porque todo mundo tem ouvidos. Então, achar que alguém não está sendo escutado, também a gente precisa entender como foi que chegou até aí. É a mesma coisa. Por que que aquele abajur da sua sala está de ponta cabeça? Ah, porque ele ilumina melhor se tiver com foco para o chão. Tá, então é isso. E aí, para quem está entrando, a gente sabe, poxa, o abajur não se usa assim. Ou Mas é ponto de vista. isso, e aí por isso que a Natália está destacando, colocando ali, né, com Porque a gente não chega dizendo, não tem uma regra, não tem uma receita, não é assim, o abajur não é assim, é assado. é, Porque tem, né? Por que que eu estou frisando isso, né? Porque muitas vezes se acha que é isso que o psicólogo vai fazer. não é Então, quando a gente entra no ambiente, a gente já tem a sensação, né? E um pouco do que a gente ouve, assim, é de que a gente veio para consertar, que a gente veio para arrumar, ou veio para dizer como é que se deve ser feito. E Ou muito. veio para falar que é louco. Porque, Não, né? porque ó, eu tenho uma história que tem uma empresa que chamou umas psicanalistas, não sei se vocês já ouviram falar, chama Instituto Casuagrio. Aí chegaram para fazer uma avaliação com os colaboradores de uma certa empresa. O pessoal ficou pensando assim, mas será que estão achando que eu tô louco? E até É o primeiro que pensa. qual que é a opinião de vocês? Para a maioria das pessoas, assim, se é um psicólogo, um psicanalista, ele chega, ele vai te olhar e ele vai te analisar. Ele vai te analisar. Então, é verdade ou é mito? Você chegar aqui e você falar, não, esse cara é meio louco, esse aqui se é... estiver pagando a sessão, Eu, eu utilize um trabalho. Eu sou analista se tiver dentro desse contexto de trabalho. Que Porque as pessoas às vezes pensam, né? Não, o cara é médico, eu vou tossir. Eu falo, ai, cara, você tá com câncer. Tá morrendo. e é ótimo essa pergunta, porque a gente não pode perder a oportunidade de esclarecer, porque estamos em 2026, século XXI, ainda gira em torno desse preconceito de que o analista vai me avaliar, vai me analisar, vai me taxar como louco. A gente tem todo um cuidado dentro do setting analítico, dentro do enquadramento analítico, que é assim: o paciente ou o ser humano que está ali falando do sofrimento dele, ele tem que autorizar que o analista faça a intervenção naquilo que ele está ouvindo, naquilo que ele está escutando. Isso se chama transferência. É uma autorização que o paciente nos dá para a gente poder intervir. Então, numa conversa na rua, eu tô ali no caixa da padaria, a gente estava tomando café antes de vir para cá, eu não vou chegar ali no caixa e ficar analisando. Ai, olha lá, olhou, fez um bico assim. Não, não funciona assim, não pode ser assim, porque ela não me autorizou ser analisada. E uma questão, assim, que acho que ilustra muito isso que a Mariana está falando, é, por exemplo, se você às vezes está vendo alguém fazer alguma coisa de errado, aí você fala, pô, vou avisar a pessoa. Você avisa, continua. Porque às vezes é isso, não é falar pro outro. Às vezes você até fala, não, vou advertir, porque assim, se eu não falar, eu vou se sentir bem, né? E até um ponto de reflexão. Então, o psicólogo, às vezes, ele aprende até julgar menos as pessoas, até pelo conhecimento do que as próprias pessoas. Isso é considerado antinatural. A posição que a gente assume numa análise, muitos falam. A posição de um psicanalista, de um psicólogo, ela é antinatural. Por que antinatural? O ser humano, ele tem empatia, ele vai se colocar no lugar do outro, ele se solidariza, ele vai querer ajudar, estender a mão. O psicanalista não pode fazer isso. Tem que entender primeiro como é que você chegou aí. A pessoa pode estar lá no fundo do buraco, como que você Que é um se ponto enfiou muito aí? positivo. Como o ser humano, é um ponto, eu vejo como um ponto muito positivo. E a gente, pessoas normais, Não você. Pessoas- normais. O Lacan, né? Ele diz que o pior diagnóstico é o de normalidade. E aí você não pode fazer nada. Você entendeu, Nina? É um ponto final que você coloca. Como é que você continua escrevendo? Então, nisso, inclusive, a gente se inclui, porque é isso, né? Porque fica nesses extremos. Ou eu sou normal, ou eu sou louco. E aí chega pro Muito, espírita, né? Ou chega pro psicanalista e fala, aí a pessoa já sabe que ela não é.
100% normal, então ela diz: "Óbvio que o meu diagnóstico vai ser da loucura, porque eu sei dos meus problemas, convivo comigo diariamente, sei que eu acabei de xingar ali no trânsito, eu sei de tudo que eu fiz, então eu devo ser louca". Só que aí é que tá, a gente não vem para taxar ninguém, categorizar ninguém, ninguém ganha nada com isso, né, porque também a partir do momento que você faz essa constatação: "Sou louco", acabou, não acabou? Sou louco. O que que eu faço? "Ah, não, fiz isso aí porque sou louco, tá bom? Não, gente, desculpa, é porque eu sou Sou louco". louco. Aí vira uma Ou desculpa, desculpa. vira uma justificativa. Mas a palavra tem poder, sabia? Eu acho. Em que sentido, Lin? Isso aí mesmo, por exemplo, você fala assim com uma pessoa, fulano, todo mundo, por exemplo, num grupo lá, fala, fulano é louco, fulano é louco. A Sim, pessoa começa a se achar louco. O jeito de dizer isso é que a palavra serve para o bem e para o mal. Isso que a gente aprende com a Exatamente. psicanálise. A é um palavra bem serve dizer para bem dizer, vira uma maldição, maldição. porque você começa a falar tanto, né, que vira uma maldição na vida da pessoa, ela realmente acha que ela tem aquilo lá. Por isso que os discursos são importantes, né, então quando a gente vem falar de NR1 e vem falar de bem-estar, né, no trabalho, a gente vai falar, assim, do que tipo de palavra que tem circulado, né, o que que tem sido falado sobre trabalho, como é que tem sido falada as relações, a Né, os tratado. sentimentos diante das relações, porque quando a gente pensa em relações, ainda tem muito isso. Ah, mas no trabalho é trabalho. Pisou dentro da empresa, a pessoalidade ficou para trás. O que entra é o profissional. Como que você faz isso? Né? Não existe. A pessoa entra junto com a profissionalidade dela para exercer aquela função. Então, se ela está com a conta de luz atrasada, e a preocupação dela é essa, ela vai entrar pensando nisso. O filho está internado na UTI, ela entra para o trabalho pensando nisso. Então, assim, e aí como é que a gente faz para, de certa forma, contemplar a pessoalidade dentro da relação profissional, né? Esse é um desafio. E muitas vezes a gente escuta, não, aqui eu não quero saber da pessoalidade, eu quero saber do profissional. Não quer saber da pessoalidade até dá problema, daí joga na pessoalidade. Pois é, por Isso isso é um que discurso muito adoecedor das é empresas. verdade. É Por por isso isso que eu que falo. quando você está indo bem, você é o profissional, quando você começa a ir mal, é o Lincoln. Uhum, exatamente. E aí, voltando para aqueles temas principais, que eu falei que a minha professora ensinou, que ele serve para orientar algumas coisas, porque em determinados momentos do período, o trabalho, ele é a centralidade na vida daquele ser humano. Em determinado momento da vida, é a família que vai ser a centralidade dela. Em determinado momento na adolescência, quando os hormônios estiverem todos lá em ebulição, vai ser a forma como aquela pessoa vivencia a sexualidade. E assim por diante. No final de vida, a morte. Então, o trabalho, ele entra como um tema central e muitas vezes ele estrutura todas as outras relações que o sujeito estabelece. Então a NR1, ela não é um capricho. A gente não pode pensar que é só mais uma lei para apurrinhar ali, né, os empresários. Não, ela traz com ela a intenção de cuidar para que esse sujeito também seja funcional em outras dimensões da vida dela. E aí, olhando para a NR1 com a psicanálise, o que, que a gente pode contemplar, né? A psicanálise ela tem um jeito de trazer o que está de fora para dentro. Ela traz um holofote para que a pessoa possa olhar aquilo que está escondidinho, ou que ela quer esconder para debaixo do tapete, não tem jeito. E na indústria, o que, que a gente tem? Né? Nas empresas, o que, que a gente tem? Todo mundo precisa avançar, todo mundo precisa melhorar. Ninguém nasce perfeito. E conforme até. E a, Esse é o perfeito, morreu perfeitamente. e a gente foi pesquisar agora a revolução. Se isso, bem. Falei com propriedade, não? A gente foi pesquisar agora há pouco e tem uma revolução, que é uma revolução industrial, que eles falam que aconteceu em 2011, a partir de 2011, que é a revolução tecnológica, onde começa a entrar a inteligência artificial. Imagina para quem não tem acesso a um computador e ela tem que, de alguma forma, se adequar à inteligência artificial dentro das indústrias, né? Isso, por si só, já causa uma pressão. Não, quando começou a ter essa parte de sistemas, de você precisa. Porque vamos colocar dentro de uma indústria comum, né? Você tem lá um manutentor. Ele mexe com equipamentos de um trabalho braçal, tudo. Só que a partir de uma época, né?
fez-se necessário você aprender a informatizar. Pelo menos o que você está fazendo, você passar aquilo para uma planilha, ou para um sistema, para alguma coisa. Então isso já gera um choque, essa mudança já gera um choque na pessoa. E aí como é que ela vai lidar com isso, né? Então, tem ansiedade, tem desespero, enfim, a gente pode pensar em elementos que vão atravessar a experiência daquele trabalhador. Como é que a empresa está lidando olhando para essa realidade? Está deixando de lado? Está oferecendo suporte? Porque não é só fazer treinamento, por exemplo. Isso. Tem pessoas ali com talvez diversas Históricos. escolarizações, né? Diversas realidades socioeconômicas também, ou diversas até, assim, às vezes a pessoa nem quer, né? E tem pessoas que estão sendo obrigadas a serem analistas de dados e assim, não gosto desse negócio de Excel, não gosto, né? E olha que Excel talvez daqui a pouco ainda caia para a praticidade de alguns, né? Mas, é assim, então, não tem como você tirar também quem é aquela pessoa, porque senão você também vai desperdiçar recurso importante de tempo, de dinheiro mesmo, com alguém que, cara, se você parar para ouvir, ela vai falar: "Não tem nada a ver comigo, tem nada a ver comigo". E às vezes a pessoa fala: "Não, mas a vaga pede, então fica você", e também de poder pensar: "Bom, então vamos realocar você para algo que você vai poder produzir, para algo que você vai poder de fato contribuir na sua potencialidade", né, porque aí a gente também olha então para essa pessoalidade, para essa pessoa, né. E quando falamos de NR, normalmente as pessoas relacionam com segurança do trabalho. Como que as empresas, agora em maio de 2026, vai começar a ser fiscalizado, né, a NR1. Como que as empresas vão separar isso? Né? Porque o técnico de segurança do trabalho, ele não muitas vezes, ele não tem uma especialização, né, Habilitado. habilitado, Cuidar. psicólogo, né, psicanalista, ele não é habilitado. Mas como que as empresas vão separar? Vão ter que criar um novo setor? E essa é uma ótima pergunta, porque assim, a LR1, ela não tem que ser implementada estritamente por psicólogos, não é isso. Mas, como se trata de saúde mental, então o que acontece? Os psicólogos têm um arcabouço teórico que dá para fundamentar com muito mais garantias ali de que algo possa funcionar. No caso agriô, como que a gente faz isso? A nossa proposta de implementação, ela começa com uma avaliação de risco psicossocial. Então, essa avaliação, ela dá de cara para a gente quais são os pontos de incêndio ali em relação à saúde mental do trabalhador. Diante desse cenário, identificamos ali os pontos que precisam. Pontos um exemplo, Gente. até ruído, tudo, até essa análise também entra em Relacionamento com liderança, legal, relacionamento com os pares, sobrecarga de trabalho, burnout, assédio moral, assédio sexual. Também tem algo que, o ambiente físico mesmo, eu tô falando assim, também levar em consideração. se estiver adoecendo, né, algo do ambiente estiver adoecendo o trabalhador, sim, chamei. E aí, constatado isso, diante desses resultados, qual é o próximo passo? A gente tem que promover a intervenção. Só que a intervenção, a gente sabe que onde a gente está entrando, tem uma cultura antes da gente chegar, né? E ali dentro daquela cultura, como é que a gente pode estabelecer a intervenção? Então, é um trabalho minucioso e que requer olhar para a especificidade daquele local, daquele ambiente. Então, se perguntar assim, a implementação de NM1 do caso agriô é a mesma de uma indústria para um hospital? Não. De uma indústria para outra indústria? Tem que observar a particularidade de cada O um. número de funcionários, isso conta. Sim, mas tem muita gente fazendo, então, um plano que vai mudar, assim, é o número de funcionários ou o setor do trabalho. Então, hospital, escola, indústria, né? Porque aí, acho que também, complementando essa sua questão, assim, né? E eu acho que foi, assim, algo que não sei o que pensaram nisso quando fizeram a NR1, né, de não ter que ser um profissional de saúde mental, de psicologia, né. E a gente está vendo muita gente realmente se esforçando para entrar nisso, assim, né. E que, assim, possivelmente, por exemplo, o RH vai fazer essas avaliações em algum momento, empresas que têm RH.
Ou essa avaliação, que ela é feita de tempos em tempos, pode ser feita em Isso é algum um momento KPI de um gestor, por por exemplo. alguém, por uma liderança ali da empresa, vai aplicar isso, ok. Mas aí o que você vai fazer com os resultados? É na hora de executar. Então, o que pouca gente também sabe é que NR1, ela não é uma normativa que você precisa estar em dia como laudos e relatórios. Ela é um programa de gerenciamento de risco psicossocial. Então, se você tiver feito uma avaliação e deixou lá, Também não. ou, fiz uma avaliação, agora eu fiz uma palestra de saúde mental, então todo dia, né? Então, assim, não, isso é cortina de fumaça, e o Ministério Público vai entender isso. Como que ele vai Literalmente, entender o Brasil tem essa cultura. isso? De levar nas coxas? Eu vou padronizar, eu crio um formulário, padronizo, passo para alguns responsáveis que já estão lá, né? Então, provavelmente, a instituição de vocês vai ter um trabalho muito, comercialmente falando, né? Vai ser um trabalho muito forte no ponto de passar esse lado para as empresas. Porque eles- Utilizar as empresas para a importância E, de. Heitor, você entende isso, né? Por que que isso é importante? Ah, criou-se uma cultura no país de que vamos tampar o sol com a peneira aqui, né? Vamos fazer do jeito que dá. Só que o que acontece, né? O Ministério do Trabalho, especificamente em relação à NR1, ele estava tendo fio. Foi criado um aplicativo onde os trabalhadores têm acesso a esse aplicativo para relatar o tipo de violência psicológica que eles sofreram. Mas isso é só o caso de violência psicológica, então. E aí, quando a gente pensa violência psicológica, o que que entra nisso? Boa. Assédio- pergunta para assédio- sua resposta. assédio moral, assédio sexual, violência física também entra na violência psicológica. E ali, nessa forma de resposta, o que que o Ministério do Trabalho tem condições de fazer? De mapear quais são os setores produtivos que têm mais risco psicossocial, vamos dizer assim. Então, não é só mais uma lei. Isso eu acho que Mas teve um motivo para a NR1 sair? Muito afastamento de INSS e atestado de saúde mental. Então isso aí vai ser comprado Isso dentro de uma cresceu. PGE. Isso, é uma Isso, PGR, só que agora com Mas bracinho obrigatoriamente em vai risco ter social. que constar. Sim. Que é muito importante, né? Você ter esse lado psicossocial. E aí tem a intervenção, é justamente Entra a parte de sustentabilidade também, né? Dentro de uma empresa. Essa parte psicossocial. Né? sim, porque você não vai ter as taxas. Tem qualidade, meio ambiente, saúde, segurança e a parte de responsabilidade social. Essa parte de saúde, segurança e responsabilidade social é onde entraria, se encaixaria essa parte essa parte É psicossocial. como se estivesse sendo dito assim, tá, o trabalho é um lugar de lucrar, é um lugar de prosperar financeiramente, mas não dá para ser feito de qualquer jeito. Vocês precisam se responsabilizar pelos efeitos desse trabalho. Então, assim, não é só sair devastando, né? Sim. Então, mas pessoas julgassem, você precisa se responsabilizar por isso. E quando eu falo você, é todo mundo. Porque a NR1, ela não coloca assim, é o empresário ou é o líder. Ela diz, todo mundo tem que fazer parte desse gerenciamento. Todo mundo tem que se implicar no que está acontecendo no trabalho, né? Porque às vezes, por exemplo, está acontecendo uma situação de assédio que muitas vezes não é nova, já é sabida e ninguém faz nada. Então, isso é muito difícil de quebrar também, porque o trabalho também é um lugar de hierarquia. Então, a violência psicológica ela pode ser muito sutil. E as pessoas, quando querem deslegitimar ela, colocam muito na interpretação. Então, do tipo, mas foi uma brincadeira, mas eu não fiz nada de errado, é porque eu sou assim, eu pensei assim. Virou um negócio muito forte. Até para a gente. Você ia fazer alguma pergunta? Não pode falar. Até para a gente colocar. A gente tem conversado com muitos profissionais e uma coisa que a gente fala muito é dessa polarização, né? Então, assim, hoje tudo se resume ao direita e esquerda, Lula, Bolsonaro, isso é mimimi, isso é frescura, isso é fascismo, isso é aquilo, isso é aquele absurdo constante, já está saturando, tá? E até para o pessoal ver que profissionais, quando a gente briga dessa forma superficial, tem profissionais por trás de tudo isso que estão brigando pelas leis, levantando dados, informações valiosíssimas e importantes para chegar num ponto de ter que virar uma lei essa parte de
pô, digamos, respeitar o próximo. A gente tem que colocar, o Brasil chegou num ponto tão esquisito, né? Que a gente chegou num frágil, boa palavra, chegou num ponto tão frágil que a gente precisa colocar uma lei onde a gente precisa ensinar as pessoas a terem limites para o tratamento um ao outro dentro das empresas. Isso aí vai diretamente com o comentário que eu ia fazer agora. Porque, assim, se a empresa, a indústria, o mercado em geral, ela é feita de pessoas, por que a gente não está cuidando delas? Entendeu? Porque, assim, hoje você vê até grandes empresas, principalmente, ainda tem algum setor responsável pelo bem-estar social e tudo mais. Mas se você parar para pensar que hoje o mercado brasileiro, né, o empresariado brasileiro é formado, na sua grande maioria, de micros e pequenos empreendedores, né? Quem que cuida dessas pessoas? Né? Para uma empresa grande, ainda ela tem um setor que é cobrado, tem o KPI que ela tem que apresentar. E isso me faz lembrar uma empresa que nos procurou, que tem 4 funcionários, 7 funcionários, 4 funcionários, que faz comida. Acho que 4 funcionários, para se adequar a NN1. Então, assim, Funcionários felizes não são mais lucrativos também? Mas isso é uma cultura E eu, como um bom gordinho, a comida deve ser muito boa, porque quem cozinha feliz a comida é boa, pô. mas vou talvez uma polêmica aqui, tá? Muito nessa coisa de como a gente ficou radical, assim, sabe? Porque, por exemplo, por que que funcionário feliz, por exemplo, realmente é lógico, né? É isso que você colocou, né, Lincoln? Mas então por que que tá uma briga tão grande para não ser validada, cair a escala 6 por 1, por exemplo? Sim. Por que que a 6 por 1, então, ainda Que é muito. existe um foco em cuidar das pessoas. Por que que as pessoas querem que essas pessoas, por exemplo, grande parte de grandes setores trabalhistas, essas pessoas só vão folgar no domingo. E olha lá, se não venderem o dia, enfim, né, e tudo mais, que a gente sabe que ainda é contornável, né, e tudo mais. Mas, e a gente tem experiências no Brasil, por exemplo, de uma grande cafeteria em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu esqueci o nome, mas como sediado. Eu vi A Dulce. falando da escala, foi muito legal, já implementou a escala, eles subiram acho que de 30% a 45%, eu acho, o faturamento deles, e é uma cafeteria, não é algo assim, é uma empresa que eu tenho muitos funcionários para fazer muita escala. Pensando que a cafeteria não para. Acho que ela até. Das 8 às 18, ela adaptou o horário legal, acho que das 8 às 18, para a cafeteria, que antes estendia, acho que até um pouco mais, mas ajustou a escala. E um dos trabalhos é tentar encaixar 3 dias de folga sempre no mesmo horário, Para a pessoa, para o operador seguido, né? seguido no final de para semana. você ver que os dados mostram que é mais lucrativo ainda, inclusive. Porque o receio das pessoas é o bolso, é o dinheiro. Elas acham que sempre foi feito assim. Se eu mudar, eu vou lucrar menos, eu vou perder, eu vou quebrar. É um mito. Por isso que é muito importante aquilo que você colocou dos dados, né? Da gente parar para olhar para os dados, para ver se isso realmente é um. Mas, por outro lado, também tem um ponto, né? Um ponto onde também estuda-se muito a cultura, né? A cultura do próprio funcionário. Sim, vai dentro de uma cultura maior, não só da empresa. A gente pega e fala, né? A gente abordou um pouco desse assunto, né? Da escala 6 por 1. Essa parte do que a gente entra, quando a gente entra para falar só da escala 6 por 1, pode ser bom, mas pode ser ruim, quando a gente não olha, né? Vou até plagiar a doutora Tânia aqui, né? Quando a gente não olha onde a gente quer chegar, como ser humano, como pessoas, né? Então, o futuro da empresa foi um ensinamento bem legal que a gente teve aqui, que foi colocado, porque tudo está sendo resolvido muito de forma superficial. Até coloquei na ocasião, a gente perguntou, cara, isso é uma manobra da esquerda, ou a direita é contra, tem que ser, sabe? Pegando essa polarização. Mas E o viés principal é a a gente esqueceu do principal, a cultura, a sociedade, o que vai dar de resultado? Quais são os lugares, por exemplo? São Paulo é uma cidade que não para. Então, quais são as tratativas? Porque nos Estados Unidos, cada estado, cada cidade tem uma lei, uma coisa muito mais própria. a legislação própria. Às vezes a gente generalizar Londrina aqui, por exemplo, né?
e a mesma lei daqui se aplicar em São Paulo, não vai dar certo. Não vai funcionar. Exato, cada caso é um caso. É isso que a gente está falando, que inclusive a psicanálise prioriza muito isso. E sobre a felicidade que ele falou, né? Os funcionários felizes também não é bom para a empresa. Felicidade também é um sentimento que depende para cada um. O que traz felicidade? Para algum colaborador pode ser uma promoção. Para outro pode ser um incremento ali no salário. Para outro pode ser o café melhorou. O cafezinho ali está melhor. Agora, além do café, tem uma balinha, tem um pão de queijo. Então, a felicidade no trabalho depende dessas condições do ambiente de trabalho e depende também das condições que aquela pessoa vive para fora do trabalho. Um trabalhador que não tem onde morar ou a casa dele fica alagada toda chuva, ele não vai trabalhar legal quando ele chegar para trabalhar. Então, tudo isso, se a gente pensar o campo do trabalho, de novo, ele tem uma centralidade na vida do sujeito e na forma como a sociedade se organiza. Então, a gente tem que pensar nisso também. Sim, e que isso que, né, assim, direita, esquerda e tal, o que que é interessante? Porque é um jogando para o outro, né? E quando eu jogo o problema para o outro, eu me desimplico, eu me desresponsabilizo. E a NR1 diz: não, não, é todo mundo. O que que vocês vão fazer junto? O que que vocês vão fazer junto? Isso, esse é o ponto que eu ia chegar. Até meu questionamento, né, ia ser nesse sentido, porque a escala 6x1 é uma exploração, a escala 6x1, se não for 6x1, a gente vai ter prejuízo. Mas e se for um senso comum? Né? E se for uma coisa que é bom para todo mundo? Ninguém parou para pensar nisso? Por causa dessa polarização, que ou é muito bom ou é muito ruim. Que negócio, tu não vai fazer galera, Um propôs e não é o outro. mas aí o viés é político. Se todos os aceleram, esse é o problema. E ninguém tá pensando nas pessoas. Né? Só tá pensando. Eu vejo muito meme, né? Ah, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Aí você vai ver o que você está realmente fazendo para as pessoas se você trabalha. Muito bem. Em cima do rabo, fica falando Hawes. Eu analiso, né? O psicanalista provoca e fala: você não tem que entender de pessoas. Você já erra quando você acha que você entende alguma coisa. O primeiro passo é se retirar e falar: eu não sei quem é esse que está na minha frente, eu não sei quem é esse cliente, eu não sei quem é esse sócio. Porque, gente, quantas vezes a gente se depara com isso com a gente mesmo? Sim. A gente faz alguma coisa e fala: que é isso? As pessoas passam casamentos inteiros sem conhecer as pessoas. 30, 40, 50, 70 anos sem conhecer a pessoa que está com a... Exato. Então, às vezes, chega a pessoa na clínica, por exemplo, e fala: não, porque o problema é meu marido, o problema é minha esposa, o problema é meu filho, o psicanalista não cai. Você tá fazendo um pouco de desde a noite de pano, desde a noite de Então, é sempre implicando, é sempre responsabilizando, e não é culpando. É muito diferente, né? Porque a culpa, ela só quer constranger. Ela ingessa. Ela só ingessa e fala: que fake horrível, olha quem você é. E isso paralisa, isso gera Às vezes acho que com essa mudança vai ter muita gente, muito funcionário, ou até mesmo gestores, até mesmo diretores, se colocando numa situação de coitado. Vocês acham que vai acontecer uma... Mas já faz, né? Não, já, mas imagina com a A NR. sociedade é vitimista. Mas imagina com a NR. Isso é o Cuidando, vou bagunçar um pouquinho. Tem uma NR agora, tá? De responsabilidade de vocês, tá? E vocês vão cuidar desses loucos aqui, tá? Então, assim, como que você acha que... Porque quando algo é novo, todo mundo quer ter acesso, todo mundo vai querer entender, todo mundo vai atrás, porque a gente sente que a gente vive numa cultura muito tem vitimismo e tem esse negócio dos meus direitos. A gente sempre fala do, né, o meu umbigo, meus direitos e nunca dos meus deveres, né? Todo mundo faz isso em algum momento, em algum ponto. A gente vai aprendendo com o tempo a não fazer. A gente vai se construindo para não fazer. Ou pelo menos tentando. Nem todo mundo sai desse lugar. E a psicanálise, ela traz isso de proporcionar uma oportunidade para a pessoa se enxergar como responsável por ela e pela realidade quanto por nós. Então, se alguém diz ali assim: mas eu faço de tudo pelos meus funcionários. O que é tudo? Para essa pessoa que está falando, o que é tudo para os funcionários? Já tem uma distância de... Você viu como é que a gente luta, né? Qual que é a nossa luta? E não precisa ser na força, não é uma força, né?
porque é nesse lugar de abrir mesmo. E muitas vezes as pessoas chegam com um problema porque elas estão com a visão engessada, né? Assim, eu brinco que o analista ele faz perguntas porque ele quer abrir. Então ele fala assim: tá, você está vendo daqui, vamos olhar 360 aqui? É. Vamos olhar Então, por isso que eu falo que a sociedade é vitimista. Porque muitas vezes chega principalmente nessa briga de. Porque hoje eu acredito que a cultura nossa mesmo coloca o empregado, o empregador como inimigo, né? Mas o empregador acha que faz muito pelo empregado. O empregado acha que o patrão não faz nada. Mas um já olhou pela ótica do outro? E aí eu acho que isso a gente está colhendo os efeitos de uma questão social que foi assim. O Brasil ele veio de um regime escravocrata mesmo, né? Onde os escravos foram libertos. o primeiro regime de trabalho com o nome Brasil, que assim chamava Brasil, foi a escravidão. E desde então a gente vem ganhando direitos trabalhistas, assim. Para essa visão. Começou do pior, não começou do nada, começou do pior. Isso. É uma herança onde o trabalhador enxerga o empregador como alguém que é o senhor. Só que a escravidão já ficou lá atrás. Olha quantos direitos trabalhistas a gente foi adquirindo. Por isso que eu perguntei, se te cortando, desculpa, até, se a nova enfermaria das empresas vai ser o divã dos psicólogos, sabe? Porque eu tenho certeza, assim, no meu pensamento, entrando na NR1, nossa senhora, a empresa vai parar. Eu vejo empresas parando por causa da NR1, sabe? O que a gente tem observado é Tirando nesse sentido. Assim, de tendo os seus processos em atraso, né? Porque todo mundo vai resolver ter um motivo e colocar um dedo dentro dessa nova norma, né? Quando a pessoa tiver mais acesso. Então, assim, da mesma forma que Mas você diz que vai ter, todo mundo vai colocar, né, tentar colocar um dedinho nessa nova norma, mas por necessidade ou por sem vergonhice? os dois. Vai ter, a gente talvez tenha uns que até filtrar o que é necessidade e o que é sem vergonhice, digamos assim, né? É, porque Com isso fácil falar que tem adoecimento onde não tem, só para vender o seu, é isso? exatamente. Criar Assim, temas. É que nesse momento Vocês já sentem ou não é? eu acho que, assim, o que eu tenho visto, não disso acontecer, assim, mas de que talvez pessoas vão vir para jogar cortina de fumaça, assim. Então, vão falar que estão fazendo um trabalho excelente por preços muito caros e não vão entregar o que estão prometendo, assim. Treinamento. Porque vocês já viram como que esse buraco é profundo, esse buraco é mais embaixo. Só que esse trabalho, então por que programa de gerenciamento de risco psicossocial? Não é porque a empresa tem que ser a mais saudável do mundo, não é que a gente vai dar um diagnóstico de nossa, até tá tendo, acho que, né, Selo tem de qualidade. prêmios, né, de empresa, de bem-estar e tudo mais. Mas não é nesse sentido, né? Acho que para não banalizar, né? Acho que é isso que você está trazendo, para não esvaziar, Analisar. não esvaziar. Tanto os funcionários quanto os empregadores, eles não vão banalizar, acabar de certo ponto banalizando, tendo uma visão da nossa cultura mesmo. Sim. E aí por que que eu acho que não, assim, porque quando a gente tem chegado nas empresas, o trabalhador ainda tem muito medo, porque a corda arrebenta para o lado mais fraco no sentido de o chefe vai continuar tendo o seu negócio, o trabalhador pode ser substituído. Então, naquele lugar também, né, Lincoln, que você colocou, por que não deixar o trabalhador feliz? Porque ele é facilmente substituível. Outro ponto de tensão na nossa cultura de hoje, não está sendo fácil substituir trabalhador. Você não está encontrando mão de obra qualificada em qualquer lugar. Todo mundo que vem É outro comichão que você está dando na empresa, porque daí agora, ou ela deixa o trabalhador feliz, ou ela deixa o trabalhador feliz. Então é um ponto de virada também, porque antes tinha para substituir, não funcionou, braço, né? Agora não está tendo mais. Só que, muito importante isso que você pontuou também, Lincoln, assim, tem uma cultura de vitimização, mas isso não quer dizer que não existam vítimas reais. É por isso que precisamos de pessoas éticas e responsáveis para tocar uma NR1.
Então não pode uma Tem que ser um profissional Exato. De saúde mental mesmo. Porque pra mim não fechou ainda a ponta. Imagina, NR1, já pegou regra de segurança do trabalho. o governo chega e fala que eu exijo que tenha uma NR1, exijo que tenha uma NR1, mas não precisa ser um profissional para avaliar. Cara, a gente não vê tempo, a gente não se olha para ter o próprio cuidado, né? A gente sempre vive o amanhã, vive o futuro, vive o que a gente pode vir a fazer. Então, a gente sempre olha para frente. Mal do século, né? Não esquecer o presente. Esquecer o presente. A gente olha para frente e esquece do presente. Então, assim, imagina trazer essa realidade para as pessoas dentro de uma norma só, com uma NR. Você traz essa realidade para todo mundo, né? Então, você vai trabalhar uma mudança. Eu vejo como uma mudança muito, De cultura também, né? nossa, mas muito visceral, assim, muito significativa. Lá de cá, você trazer uma NR1 que vai entrar em vigor, porque começou a aparecer agora, né? Porque não é algo que provavelmente a construção tá acontecendo desde. Começou agora porque maio vai mudar. Porque mais vai mudar, então, mas essa construção vem de muito antes. Então, imagina agora uma mudança muito significativa e a gente não sabe dentro das empresas nem quem vai cuidar disso, Sim. entende? Vocês vão cuidar disso, faz o merchan, é claro, mas o instituto de vocês é especializado, né? Já entendeu isso, já estão à frente, mas ia ser ainda pouco, imagina, tanto de empresa que tem, tantas pessoas, são a complexidade de cada um dentro disso. Vai precisar multiplicar isso, né? Mas é um ponto interessante, né, que você trouxe, quando você também estava trazendo, né, de que você fica ansioso e que esse espaço em que fica você e uma outra pessoa e você precisa falar, o foco da atenção é tua. E aí você, como você vai se expressar é com a palavra, é falando. Só que não é só falando, porque às vezes a gente está falando, abre uma portinha ali. Eu, por exemplo, no meu processo de análise, muitas vezes aconteceu. Tô falando, começa um negocinho que já tá engasgando, já chorar, já saiu uma afetiva. Já tá aqui já. E você não sabia que aquilo ali estava com você. Ou sei lá, mas não uma dor no peito, né? Uma dor de cabeça latente. Então você tá falando, mas você também tá trazendo, né, corporalmente a memória daquilo ali, né? E na nossa sociedade, a indústria é composta, né, majoritariamente por homens, que na nossa cultura não são ensinados a se expressarem. Não são ensinados a terem contato com os seus sentimentos, não são ensinados a falar sobre eles. Às vezes vão descobrir e falar sobre eles quando se casam, quando uma mulher entra na vida. Exatamente. A mulher entrou na vida, né? Ou às vezes tem algo da mãe ali, os pais também, tá? Não é para ser radical, não é para dizer que os homens. Não é isso, mas a gente sabe que a cultura ela acaba determinando certos padrões de comportamento, né? E aí, se o homem é mais sensível, se o homem chora, as piadas começam. Ou, não é tão homem assim, né? Então tem categorias de homem, tem o mais homem, o menos homem, se você falar qual que é o mais homem, né? Então, quando nós também, mulheres, entramos na indústria, é também um choque, né? É também um baque, né? Porque para não entrar nesse lugar, às vezes, muitas vezes, do tipo, mas, gente, né? Mas é mimimi. Isso que às vezes virou mimimi é algo que a gente quer muito acreditar que a gente pode viver sem sentir as coisas, sem sofrer. Que se eu pensar bem pensadinho, eu não tenho preocupação alguma, assim, né? Então, por exemplo, né? Aí as pessoas pararam de não aprenderam mais a lidar com suas dores, com seus sofrimentos. Às vezes elas não estão nem sentindo. Já tem chegado pessoas na clínica, por exemplo, que falam: eu não sei se eu sofro, eu não sei se eu sou triste, eu não sei se isso aqui é tristeza. Sobre Eu não sei se sentimento. isso aqui é felicidade. É um anestesiamento assim que a gente está provocando, né? Mas daí eu já percebi até que, falando por mim, que muitas vezes até uma falta de conhecimento, de entender o sentimento, é até uma falta de vocabulário.
Sim. Porque nós somos Não eles. não entender a palavra. Qual a palavra para esse sentimento? Né? Porque a gente não cresceu sabendo identificar bem esse tipo de coisa. Né? E nós não nascemos sabendo. Nós somos uma espécie, somos a mais dependente do reino animal. Sim, somos animais. Né? Lembrar, sempre lembrar. Se não fosse animais, seria plano utopia. Então, somos Eu animais. nem vou falar que é animal que o Vitor é. Tudo bem. Corta. Mas o que acontece se você, por exemplo, não tocar em um bebê? Ou não olhar para um bebê? Não falar com um bebê ou com um infante quando ele vai crescer? Ele não sabe. A gente tem, infelizmente, no registro da história da humanidade, né, crianças que ficaram restritas em ambientes de cárcere, por exemplo, que não aprenderam a andar, e só balbuciavam. Então, nós somos esses seres que a gente se constrói a partir do meio, a partir do outro que a gente vive. Quer a gente queira, quer não. Aí a gente começou a construir uma cultura mirabolante que a gente se convenceu que a gente se livra do outro. Que a gente não precisa de ninguém. Que se a gente quiser, a gente faz e acontece sozinho. É uma falácia. Isso é uma falácia que adoece. Porque cada vez que você tenta lidar sozinho com o problema e não consegue, você se sente a pior pessoa do mundo. Você se sente muito mal. Aí vem a rede social e mostra as pessoas sendo felizes, você fala, só eu que não tô na praia. Só eu que... E a gente senta, tô aqui trabalhando, tô aqui me lascando e não tô na praia. Tudo dando errado, não consigo Ou trabalhar seja, direito. todo mundo é feliz. A gente criou o mito de que o mundo pode ser completamente feliz. Só que como eu tô comigo nas minhas misérias, eu falo, só eu que sou. Isso vai entrando, né, num lugar muito adoecedor. E isso pode acontecer no trabalho também. Então, esse exemplo O excesso de informação acho que trouxe muito isso, né? Então, é porque não é nem tanto o excesso de informação, né? É porque hoje é aquilo que a gente comentou, assim, tem muita informação, isso é ótimo, a gente ter acesso a elas, mas eu vou escolher a informação que eu quero ouvir. Eu vou escolher a fonte, é aquilo lá, é meu Então, aí que tá. Eu Vou com o meu colírio, por exemplo, vou com essa galera. você pegar Isso, né? crianças, jovens que estão na idade ali mais vulnerável, mais propensas à formação de caráter e tudo mais, né? Se você parar para pensar que essas pessoas, né, crianças, jovens e tal, elas têm muita informação na mão, elas têm muita informação, com pouco discernimento para saber o que que é real, o que que não é, o que que é certo, o que que é errado, não acaba trazendo à tona mais problemas como ansiedade, depressão. Trazendo uma faixa etária que precisa de monitoramento, muito mais do Que não, então, precisa que não, mas não tem, né? A grande maioria. Também nessa faixa etária também. É verdade, porque hoje você vê um jovem ali de, sei lá, 18, 20 anos, mas tem atitude de antigamente quando tinha 15 anos, 13, 12. É que na história da humanidade a gente nunca viveu uma revolução tecnológica como essa, né? Onde a gente tem condições de falar, você não precisa digitar a escrita. Muito se perdeu da escrita, né? Da caligrafia. A gente não sabe nem escrever. Exato, né? Então, acho que isso que a Nath destacou, né? De olhar para o monitoramento que cada faixa etária requer, né? Mas eu acho também que tem uma outra coisa, que é pensar a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, né? Nós somos seres humanos e nós construímos futuros. A gente está aqui no Sim. presente, mas a gente também é responsável pelo que virá a ser, né? E como é que a gente se responsabiliza por isso, né? Sim. É até uma forma de observar, Mariana. Eu tava conversando com meu filho e ele expôs uma situação e falou: pai, hoje ele tem 12 anos. Eu tenho muitas responsabilidades e que a gente faz um monitoramento, né, de celular, tudo. Então eles têm acesso a muita informação. Então, às vezes eu falo assim, cara, fala com a sua mãe, que eu não consigo desenrolar isso aí com você. Mas assim, ele fez uma observação e falou: pai, a gente está passando por essa parte, muita informação, inteligência artificial, a gente está beirando uma terceira guerra mundial. Aí eu comecei a fazer até aquela relação, comecei a conversar com ele, a gente entrou nessa linha, né, dos baby boomer, depois a gente tem a geração X, depois a Y, que é a millennium, né, e depois a beta, e esse choque de gerações. E acho que a dele é a alfa,
com 12 anos, sabe? Você sabe como que trabalha o dessa ali? Não. Faço a mínima ideia. Essa molecada que Que tem. vem, Essa molecada que tá entrando nessa geração alfa, imagina, eles estão passando por uma revolução tecnológica, uma terceira guerra mundial, inteligência artificial forte, que é a revolução tecnológica. É assim, hoje você não vive mais sem um aparelho celular, tudo bem, mas agora tem a IA, né? Que é algo além da tecnologia já. E a comunicação muda. Nós somos seres de linguagem. A comunicação já muda a partir dessas transformações que as gerações vão passando. Por exemplo, é muito comum na clínica a gente receber jovens mesmo, né? Não são adolescentes, mas que a gente pode dizer que são adolescentes tardios. Uhum. Porque a forma como vivem as responsabilidades de um jovem adulto não condiz com o adulto, e sim com o adolescente. Então, exatamente isso que eu estava querendo dizer. Agora que tem muita informação, com pouco discernimento, acaba formando um adulto, não digo que um adulto mais fraco, mas um adulto com menos Ineficiente? menos eficiência do que, sei lá, 20 anos atrás. Na nossa perspectiva, é como se eles fossem ineficientes. Vamos tomar como se fosse esse o julgamento. Mas na perspectiva deles, é isso que eu queria trazer, na clínica, o que a gente observa? Eles vão conversar com os chefes, aí o chefe é millennial. Vai falar, oi, por favor, tal tabela para monitoramento, assim, assim. Aí o jovem adolescente, ou jovem adulto, que é ocupado, né? O jovem adulto responde, ok, vai até às 14h. Aí o chefe vai responder, muito obrigado, né? Seu empenho faz a diferença. Qual é a perspectiva desse jovem que está se comunicando com um milênio? Cara, ele podia só ter mandado um emoji. Ok. Não precisava ter falado obrigado, seu empenho faz a diferença. A linguagem mudou. Então a tecnologia traz uma outra perspectiva para eles. Toda essa elaboração de ai, obrigado, por favor, nanana, Já perdi tempo. é isso. A objetividade está aí, né? Então, às vezes, para eles, eficiência é ser mais objetivo. E a gente está achando que é ineficiente. Eu estou trazendo isso a gente chama de conflito geracional. Eu queria até chegar nesse assunto e entrou de uma forma bem legal, imagina. A gente A gente responde mal bonitinho e acha que é errado mandar uma joinha. a gente chama isso de conflito geracional. Acha bud. Você manda um joinha pro seu diretor e você vai lá dar uma rasgada no cara, né? Você fala, maluco, você é o que aqui dentro? Quem você pensa que é pra mandar um joinha pro diretor e ele não vai entender? Mas eu não diria que é o excesso de informação, assim, Bingo. Informação ser muito fácil. Tá tudo muito fácil, muito à mão. Você queria uma informação, você tinha que ir na biblioteca da cidade, pesquisar, caçar o livro numa livraria. Hoje você tem informação muito fácil, que inclusive, né, tem gente fazendo terapia por ChatGPT. Mas isso não é conhecido pelo CRP. E aí, só para não perder isso, que você comentou, você comentou, antes para a gente ter informação, ia até a biblioteca, fazer uma pesquisa. O que acontecia nesse trajeto? Você encontrava alguém que acabava indo com você na biblioteca, chegava na biblioteca, você trocava uma ideia com a bibliotecária. Todos esses passos, Era um ciclo, né? essa interação, ela traz um ganho, a gente chama de sujeito na psicanálise. Traz um ganho para o ser humano que faz com que ele amadureça, que faz com que ele inclua no repertório dele outras perspectivas. E a gente amadurece sempre que em contato com o outro, não ignorando. Então, Rosiane, vocês entraram nesse lance do chat GPT e inteligência artificial, tá? Que está tentando substituir vocês. E agora sim, Eu tô rindo, não seria. é triste. É triste. Não, eu acho. Tô rindo de nervoso. Mas aí não seria uma interação, por exemplo, a molecada que joga hoje passa muito tempo com videogame é uma forma de interação, porque hoje se você eu moro em São Paulo. Uma interação que gera ansiedade. De chat online. Eu jogava bola na rua. Meus pais botavam a cadeira de praia lá na calçada, eu jogava bola na rua. Alguns lugares ainda pode-se fazer isso, né? Hoje em São Paulo já não dá, né? Já não é uma forma de interação? Então, tem algo do corpo que é importante, assim. Tem algo do corpo que, assim, esse corpo se desloca também até a biblioteca, né? Porque o que também acontece? Eu não sei se vocês já viram um desenho, chama Wall-E. Procurar onde é que está o Wall-E, que é isso? O Wall-E, que o mundo virou um lixão, e aí as Sim. pessoas migraram para outro planeta e elas andam numa cadeira e elas só, tipo, comem e bebem e sobrevivem.
Chega uma hora que, assim, a gente porque é isso, assim, a gente esquece que a gente também tem um corpo. Inclusive essa geração tá vindo muito forte no corpo, né, geração fitness, assim, né. Mas, assim, às vezes a gente esquece que tem um corpo no lugar de que essa pessoa tá aparentemente ela está interagindo com alguém. Mas se você começar a perguntar pra ela: "Você tá procurando alguém na escola? Você tá flertando com alguém? Você já beijou? Você" E aí? aí é vida real, não é internet. Então tá tendo um empobrecimento e as pessoas estão com receio de se relacionar. Relaciona pela internet. Não pessoalmente. Substitui. É. Só que Até isso porque, se você parar pra nossa. ver, até, por exemplo, balada, tá fechando. Porque não tem público mais, cara. Mas será que não é também por uma chatice que está acontecendo hoje também? Não que assim. Não, porque hoje, até é uma pergunta legal de se levar em consideração, porque assim, até voltando para as empresas, né? O que é um assédio hoje? Né? Hoje você vê que as pessoas elas têm esse medo de se relacionar, né? Mas por falta de interação mesmo, mas tem Uma má interpretação pode ser considerado um um assédio. assédio. Então, tem esse outro lado também. Mas se a gente falar que o assédio ele acontece majoritariamente no trabalho e na família, não é nos baladas. Mas será que na balada a pessoa, por exemplo, não aceita mais, ela não está Não que disposta não a isso? aconteça, né. É. Mas lá tem um contexto maior de uma abordagem de consentimento, e os consentimentos eles são respeitosos, né. O assédio, por exemplo, ele vem e isso é muito importante, assim, né, pode acontecer na balada, às vezes a pessoa tomou um fora, não Claro. quer só que isso não vai ser só na balada, ela pode estar no barzinho, ela pode estar na rua, paquerou alguém, não gostou, vai pra cima, né, assim, não é o contexto da balada que favorece isso, né. É nesse lugar, assim, porque, por exemplo, a NR1 não é só se as pessoas estão adoecendo, é o que do ambiente está favorecendo esse adoecimento. Então não adianta só ficar se queixando, ela precisa ver uma relação com o ambiente, uma relação com o ampulso. Então os assédios, geralmente, eles vêm de relação de confiança, de relação de poder, de hierarquia. Hierarquia. Então é um parente que tem acesso à pessoa, é um parente que tem nossa, mas como é que eu vou contar que foi tio, que foi primo, foi eu. Aí pensando em assédio sexual, né, mas o assédio moral, ele é difícil também, porque às vezes vem com uma camuflagem de que: "Ah, mas eu queria ver o seu melhor desempenho", né, você levou por esse lado, a pessoa faz um trabalho extremamente Como você vai filtrar isso no aplicativo, por exemplo? No aplicativo do ministério, você fala? Então, eles vão investigar, né, eles fazem o relato da queixa, que não quer dizer que isso vai virar processo trabalhista ou vai virar multa, não é isso. Esse aplicativo eles estão usando para fazer um mapeamento. alerta só. Mapeamento das Como é maiores que o trabalhador queixas. que vive de sofrimento no trabalho. Para mapear, não é para. Não é para processualista, por exemplo, não é para isso. É para ter uma ideia, de como o Brasil tem que conduzir as políticas de saúde mental dentro do trabalho. E como que vocês abordam esse assunto dentro das empresas? Vamos falar de machismo e assédio sexual dentro da empresa. Vai ter. Isso eu não entendo até hoje por que não é uma coisa comum de se conversar. Isso aqui é um tabu, né. É um tabu. Não tem ainda. Toda violência, ela é um tema extremamente delicado, porque numa violência a gente tem sempre que pensar que é uma relação entre um agressor e uma vítima. E essa relação de hierarquia dentro do trabalho, ela conta muito. Então, a gente pode pensar assim, o respeito, todo mundo sabe o que é o respeito. Consentimento, todo mundo sabe o que é consentimento. Mas por que que alguns usam dessa posição para ultrapassar o limite do respeito e do consentimento? Isso, quando a gente ultrapassa esse limite, é uma agressão e entra na configuração do que é violência. Então, né, acho que pensando no ambiente de trabalho, a forma como se fala, antigamente era muito comum, né, falar, resolve aí seu filho da, né, ou trazer apelido. Isso do apelido, ele vem desde de outros cenários. No contexto universitário, quando a gente entra na faculdade, você ganha um nome de bicho. Você perde a sua humanidade quando você entra na universidade e ganha o nome de um bicho. Então você vai ser a mula, Culturas de outro vai ser trote, o né. cobra, outro isso está mudando. Quando você faz isso,
também é de um assédio, porque é de uma. Eu estou usando desse exemplo Uhum. para chegar na indústria, na empresa. Você usa de uma relação de hierarquia. É o veterano que te batiza e que diz que agora você é um bicho, você não é humano. Né? Isso, em algum momento da história, foi engraçado. Hoje já não é mais. Por quê? Isso fere a dignidade das pessoas. E numa relação entre homem e mulher, o que a gente percebe? Os homens, historicamente, eles têm no repertório deles isso que a Nath falou, não pode demonstrar sentimento. O homem que demonstra sentimento, ele recebe um apelido preconceituoso. E aí, a partir disso, alguns homens foram adquirindo características de opressores, e quando vê uma mulher indefesa, se acha no direito de passar por cima dela. Como é isso no ambiente de trabalho? A população brasileira, muitos, agora, com o passar dos anos, foram conquistando direitos. Mas antes não era assim. Não se tinha casa para viver, não se tinha comida ao alcance, ou muitas vezes trabalhava para poder comer no dinheiro, né? Então a gente tem que pensar nesse histórico. E muitas vezes a exploração vinha dessa relação. Ah, você precisa de uma casa? Então, você pode morar aqui dentro da minha casa, cuidar da minha casa, da minha família. Vou tratar você como um membro da família, e a partir disso você tem uma casa e tem o que comer. Essa relação, ela também pressupõe um assédio, uma violência. É alguém que, para ter dignidade, tem que ser explorado, porque casa, comida, todo mundo tem que ter. Né? E por que que é uma exploração? Ela não pode ter vida própria. Ela não tem a própria vida, Ela não é a própria própria família. o próprio lazer, né? Então é retirado dela essa dignidade de poder existir como ela quiser. Óbvio, ninguém vive como se quer o tempo todo, mas é desse lugar de uma autonomia, porque o trabalho, a gente quer trabalhar para ter autonomia, não é? A gente quer ter dinheiro para ter autonomia, para poder fazer escolhas, né? E não para ficar preso naquilo, amarrado naquilo, né? E o assédio é algo que caracteriza muito uma relação de poder, muito uma hierarquia, que é posta muitas vezes culturalmente. E aí tem-se muito, e onde é que a gente estava falando da responsabilização, né? Então precisa se responsabilizar. E é onde muito entra também a cultura da impunidade. Então não se responsabiliza os agressores, ou muitas vezes param para perguntar para a vítima se ela não poderia ter evitado aquilo. Por exemplo, o caso de assédio no trabalho. E é subverter essa lógica. A culpa não é da vítima, a responsabilidade não é da vítima. Você está andando numa viela, você foi abordar, mas não devia estar andando na viela. Gente, aquela cena. Como assim? Mas é uma viela, não tem uma placa de proibido, tem uma placa de Lolândia aqui, mas como assim? Se bem que o Waze agora tá avisando, viu, em São Paulo. Ele coloca um, vocês já viram? Ele coloca um bonequinho, que é um cara com uma máscara assim, preta, uma touquinha. Sabe o que é? Tem lá. Moça bandido? Posso bandido. Onde tem. O Waze tá avisando agora. Mas às vezes é incidência de BO, muito BO pela rua, tá tendo mapeamento. Você marca, você pode marcar, por exemplo. Igual buracos de estrada do Waze, né? É, igual o buraco. Você tá passando num lugar, aí você vai lá, o cara tentou quebrar seu vidro pra te roubar. Aí você vai lá, marca. Já pensou se tivesse isso das empresas? A empresa que vai. Vamos criar um aplicativo? Vamos Capa das empresas. Só que ainda assim, Empresa vermelha ó, lá, mas empresa ainda assim, por assédio. é uma cultura paliativista. É uma cultura de tem incêndio, como que a gente pode contornar o incêndio? A saúde mental e a NR1, ela vem para ser uma cultura preventiva. Isso. Ela não quer só ficar apagando fogo, porque cansa a gente ficar só apagando fogo. Chega uma hora que não dá. A gente não quer mais só ficar apagando fogo da nossa vida no trabalho, enfim. Cansa, literalmente, né. Então ela vem numa lógica preventiva. Então a questão é responsabilizar para não ter reincidência. Só que o Brasil não experimentou ainda a prevenção, né? Por isso. Uma cultura punitivista. Ainda não experimentou a prevenção. Voltando no exemplo do assédio no trabalho, todos vocês devem ter em mente aquela cena de uma mulher que estava passando por uma cirurgia e o anestesista a violentou. Foi um assédio sexual. E aí, enfermeiras, desconfiadas de outras situações, começaram a filmar. Lembram disso? Isso é uma violência sexual. A gente pode pensar dessa forma. Lógico. E
E aí a gente pode pensar em vários cenários de empresas. Isso é acho que aterrorizante, né? Esse tipo de violência sexual. Mas a gente pode pensar numa violência mais sutil, né? Aqueles combinados. Se você promove aqui para mim tantas peças, tal dia você sai mais cedo. Só que você sabe que para aquele funcionário, para aquele colaborador, fazer aquele X a mais de peça pode ser humanamente impossível. Então, esse tipo de relação é um assédio moral. Você está exigindo dele algo que humanamente ele não consegue É produzir. diferente de meta. Você tem a meta com que ela é atingível. Uma meta, então, você dá uma meta que você sabe que outra pessoa não consegue atingir para constrangê-la ou para não dar o aumento que você não tem para dar, ao invés de você dizer não tem para dar o aumento, você constrange a pessoa a dizer não teve aumento porque você não atingiu a meta. Então, isso é adoecedor. E isso tem a ver com o ambiente, isso tem a ver com como o trabalho está sendo organizado. E o trabalho é organizado por pessoas. Pessoas podem ser ouvidas, podem ser ali trabalhados algo com elas até que aceitem suas limitações, óbvio. Na área da saúde, isso é muito comum. Por exemplo, na medicina veterinária, o que a gente observa? Veterinários, para ganharem dinheiro, eles têm que fazer vários plantões, e plantões de 12 horas. Ganhar dinheiro, que eu estou dizendo, é ter condições de pagar o próprio aluguel, o financiamento do carro, poder ir jantar fora no final de semana. Ter um plano de saúde, O básico. o básico. E aí, o que acontece no mundo da veterinária? Não existe CLT na veterinária. São todos PJs. E os que não são PJs, eles vão assumindo esses plantões, e o que a gente tem em termos estatísticos, talvez um pouco desatualizado, em 2008, o maior índice de suicídio no trabalho eram de médicos veterinários. E aí foi criado um programa pelo Conselho de Medicina Veterinária para conseguir atender essa demanda de profissionais que estavam adoecidos. Por quê? Para eles terem dignidade, né, eles tinham que emendar um plantão no outro. Imagina você passar 24 horas sem dormir. Tinha alguns que passavam 48 horas. Nesse lugar a gente perde contato com essa questão do corpo, quando a gente só cria metas racionais, metas racionais, porque a nossa cabeça, ela planeja um cenário lindo, o nosso corpo não alcança. Então, assim, a gente posso discordar um pouquinho? Pode. Porque assim, que você estava falando antes, né? Que às vezes pode ser um assédio moral, você querer impor uma meta para, fulano, se você conseguir fazer isso aqui, você pode sair mais cedo tal dia, né? E não sei o quê. Mas eu particularmente, aí eu falo pelo lado do empresário, tá? E muitas vezes eu vejo isso, às vezes de tentar fazer um incentivo. Mas Então, o meu problema não é a sentido. meta, ali. A meta, ela é importante, ela é até um direcionador, porque se não já... E a meta seja real e real, né? Porque tem empresas que têm programas de participação nos lucros, né? As PLRs. E aí isso funciona muito bem. Então a pessoa sabe que se ela atingir tal meta, mas eu estou dizendo daquele funcionário que ele já vem sem dormir, já vem de uma realidade muito prejudicada, e aí a empresa tem conhecimento disso. Ele vem de uma. Vou dar um exemplo. A gente já teve experiência de ações onde era nítido que um dos colaboradores tinha problema com droga. Então, imagine uma pessoa com essa realidade, e aí é exigido dela algo que ela não, humanamente, ela não vai conseguir cumprir. É diferente de um programa de participação para alcançar a meta. É muito diferente. Eu acho que isso que você está colocando é importante dizer, porque existem empresas que focam nesses programas e têm ótimos resultados, inclusive com colaboradores muito bem satisfeitos. Mas existem situações que isso não é organizado, que Isso não é planejamento, vai gerar mais adoecimento. isso não é Então, planejado. por exemplo, já está em burnout, já está supercarregado, e aí não dá para ficar colocando mais meta. É nesse sentido, né? E aí tem que ter alguém atento a isso, né? Porque senão fica aquela coisa de todo mundo consegue alcançar a mesma meta da mesma forma, né? E não necessariamente. Não necessariamente, cada indivíduo tem suas Sim, porque o particularidades. que acontece muito também, de tipo,
para ser promovido, por exemplo, né? Tem que ter uma meta. Bateu a meta e foi promovido é ótimo, mas o que já ouvi muitos relatos, né? Bateu a meta e não foi promovido. Não, mas aí, não, mas aconteceu alguma coisa aqui, né? Meta da Corte de verba e tal, não, mas no próximo ciclo, e aí os ciclos são sempre assim, 1 ano, 6 meses, 6 meses. Gera ansiedade até muitas vezes. Exato. Não, mas daí você prometeu, você cumpre. É o mínimo. Mas, Lincoln, as pessoas não estão fazendo o mínimo, é por isso que a NRU está aqui. A NRU existe exatamente por isso, né? Muito que o mínimo tivesse sendo feito. É nesse sentido, sabe? Que a gente fala que, assim, muitas vezes as metas mascaram uma justificativa de não dar o aumento, ou de não dar a promoção. Porque, às vezes, se a pessoa ainda vai lá, rebola, faz e acontece, de algum jeito, fez a meta acontecer, não vem a promoção, ou não vem um aumento salarial, ou não vem o que foi prometido. E as pessoas às vezes acham, ai, não, tá tudo bem, próximo ciclo. Não, bora, bora, bora. Às vezes as pessoas acham que isso não tem um efeito. Então, se ela vai trabalhar do mesmo jeito no próximo ciclo, E entra esse choque de gerações também, né? Porque, assim, muitas vezes, passar por isso, algumas pessoas têm essa realidade de, não, então é para fazer isso, então a pessoa vai, corre, formaliza aquilo junto com o supervisor, junto com a empresa, vamos formalizar, vamos colocar isso em papel, tal. Vou falar da minha geração, né? E tem a geração mais nova hoje, eles simplesmente já não acreditam, né? Eles já têm essa cultura, eles já estão desconfiados, eles já vieram desconfiados, né? E para eles não conta, para alguns, né, mais novos, não conta assim, eu vou permanecer lá um longo período. Tem gente que bate no peito e fala, né, eu estou há 20 anos nesse trabalho, eu vou me aposentar lá. Na área da saúde acontece muito isso, né? Mas para os jovens, não. Esse hospital não tá legal para mim, tem outro aqui, tem outro lá, e se manda. Só que, por outro lado, os jovens, eles são menos comprometidos com carreira. Isso é um fato que eu observo bastante, né? Porque, assim, eles são muito... Quanto mais nova a geração, mais imediatista é, né? Ela acaba de se formar em engenharia, por exemplo, ele já quer ocupar um cargo de supervisor de engenharia. Ele não quer construir, não quer construir. ele não quer construir uma carreira, né? Então, tipo, ele entra e fala assim, não, mas eu não entrei aqui para sujar mão de graxa, eu quero ser gerente. Tá, beleza? Então, batalha por isso. Você vai te falar, sempre tem um histórico, e às vezes é um tiro pela culatra, porque a cultura anterior falou assim, trabalhe, 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 e você vai ser feliz. Trabalhe, 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 porque daí você vai poder fazer o que você quer. Já é uma geração que testemunhou isso falhar. E aí, talvez por falhar, criamos. Tem essa ideia. E aí, por falhar, nós criamos essa relação de imediatismo. Então, Nós criamos esse monstro. faça medicina. Você é segura também. Todos responsabilizar. Isso, porque aí vem assim, não é do nada. A gente falou disso logo no começo, a gente tá jogando a culpa nos outros. Coisa feia, gente. Exatamente. A coisa não apareceu do nada. Ou se deu espontaneamente. É uma construção. A gente tem responsabilidade disso. E existe uma mentalidade de criar direções, né, para certas profissões. Faça medicina, faça direito, faça engenharia. Como se isso fosse resolver o problema da sociedade. E aí tem muita gente insatisfeita. E no Brasil é muito assim, né? Você já chega escolhendo a sua profissão desde pequeno. Muito cedo, nas escolas, isso já é incentivado. Já incentivar. Tem uma mudança hoje que eu percebo que eles vão dando opções, mas nas escolas hoje, eles dão muitas opções. Eu estudei num colégio meio militar também, e eu tinha até aula de agricultura, era um modelismo, eu tinha possibilidades de entender, e eu vejo que foi um colégio bem legal que trabalhou muito. Eu venho de família de metalúrgico, minha mãe mãe de casa, então assim, você é bem restrito nas realidades, né? E esse colégio me ajudou bastante. E os colégios de hoje em dia, eles entram, é robótica, eles têm aulas de artes, mas não igual a gente tinha, né? Pintar um quadro, uma coisa. São coisas mais voltadas para a arte mesmo, estudo da arte, ter contatos com cerâmica, com outras coisas, né? Então isso ajuda bastante,
né? Mas é pouco acesso, é pouco acessível, né? Então, eu vejo como um privilégio hoje, né? É pouco acessível. Enquanto você vê fora, em outros países, até a formação acadêmica das pessoas, ela precisa definir na hora, né? Que ela vai querer. Ela constrói uma grade pelo que ela gosta, pelo que ela tem afinidade, para depois ir formando uma profissão, né? Futura. Então, esse ponto falta um pouco, né, pra gente. Sim, e a relação de trabalho mudou também, assim, né? Porque era um trabalho antes que era um meio para se mudar de vida. Hoje é um lugar, aquilo que eu disse, né? Antes, aí que você assim, você vai mudar de vida, então você não vai ter satisfação no trabalho, especificamente. Você vai ter depois dele. Então, você vai juntar dinheiro para poder daí viver a vida que você gostaria de viver. Meio que igual o Hoje, marketing, né? hoje eles Eles não querem têm finais de ter semana, né? prazer no trabalho e já ter prazer fora do trabalho. Eu não quero esperar a minha aposentadoria para eu falar agora eu vou viver a vida que eu quero viver. Então, é interessante porque se a gente se abrir para o diferente, ele tensiona algo nosso que é importante a gente, às vezes, parar para pensar também, para não precisar chegar lá na frente só e depois se arrepender, é algo que essa geração também já abre um pouco o nosso olho. Eu conversei com uma supervisora, ela é gestora, né, uma amiga minha, inclusive, ela falou: "Amiga", é de indústria, inclusive, ela também, né, ela fala: "Amiga, essa geração nova chega e a nossa, assim, tá olhando e falando: 'Gente'", ao mesmo tempo tem, assim, a vontade de criticar é grande, mas ao mesmo tempo eu falo: "Nossa, mas eu também queria mandar, eu queria ter essa coragem de também falar um Foi qual? Não foi com... Devia ter feito igual. Não devia ter feito igual esse moleque aí, meu. talvez a revolução trabalhista já tivesse acontecido, mas a gente também aprende a suportar muita coisa, foi o caso deles, né, a ser muito obediente, né, então é uma outra geração que assim, né, não que, desobediência, não é isso, mas assim, a obediência sem a crítica que é o problema, aí às vezes a gente só aprende a obedecer e não aprende a pensar por que que aquilo me beneficia, e aí eu também não consigo ver quando aquilo já não me beneficia mais, eu só vou levando, né, só vou levando. E hoje é uma geração que tá indo e aí de né, pra psicanálise é muito isso, o sintoma vem no avesso, né, então como que vem no avesso? Crítica de tudo, Sim. nada tá bom. Mas se essas doenças trabalhistas estão acontecendo e chamaram atenção para o NR1, não é por causa dessa nova geração, até. Por causa da nossa geração. Feito do que aconteceu com Nossa geração, no efeito da outra, a gente gosta muito de se ver deslocado A galera gosta de comparar das um remedinho, né? pessoas ou Eu da tomo onde esse a aqui, eu gente tomo esse veio, mas outro. aonde a gente veio influencia, não determina, tá? Eu acho isso um ponto muito importante. Não é que a geração passada determina ou que o nosso pai e a nossa mãe nos determinam, né, não é isso, assim, mas dão um chão que a gente vai pisar para poder caminhar. É como se fosse os primeiros influencers mesmo, né. Mas assim, não é que assim, tudo que alguém falar para mim, nossa, vai entrar e eu vou sair fazendo, né, ou crianças e adolescentes são assim, não, eles são até muito mais críticos do que muitos pais e mães gostariam, né, tanto que as pessoas amam crianças quietas, mas não gostam de crianças agitadas, né. Sim. E para psicanálise é as quietas que a gente tem que ficar, na verdade, de olho, e é o que preocupa, exato, se ela não está se expressando, ela não está se sentindo segura. E aí é que tá, né, se a empresa for um ambiente seguro, as pessoas vão poder falar. É sobre isso. É poder falar sem retaliação, sem julgamento, mas dentro de uma ética. Vou falar de qualquer jeito com as pessoas, não é isso. Mas a criança. Então, joinha é certo ou não? Só para entender. Aí Você você. gosta de me modernizar. Eu vou mandar um joinha disso. Ó, joinha pra você, você pergunta quantos anos você tem? Pra você saber se é ofensa ou se é um elogio. Se eu perguntar quantos você tem, aí a pessoa vai pegar e vai ver uma fruta. Vou levar pra Eu que nunca perguntei a idade das pessoas. Não, mas se for uma nossa geração, Isso é antigo. que vai ter que stalkear o Instagram. E você vê que essa questão do bem-estar no ambiente de trabalho rende muita coisa, né? Eu queria só falar uma última pergunta, se vocês me permitirem. Defina pra gente o burnout, né? Que é algo que é recorrente, a gente vê muito hoje também. Burnout, TDAH, autismo,
laudos de autista de pessoas, adultos funcionais mesmo. Eu, às vezes, julgo, muitas vezes, eu sou humano, desculpa aí vocês, mas, que não são humanos, mas eu julgo. Às vezes O tratamento é intrínseco do ser humano. Não tem jeito. Não tem jeito. você vê uma pessoa que tem... Mas é que você saiba que é errado. Como que as empresas podem lidar com isso? Primeiro, assim, defina o burnout, o que é, só para dar uma explanada, e essa parte... Aí, Vitor. Assim, o que eu penso? Como esse assunto é um assunto que rendeu muito, e essa pergunta que você fez agora é uma resposta de pelo menos meia hora, tenho certeza absoluta, por que a gente não faz uma parte 2? Vocês concordariam? Porque e você que está aí em casa, você está gostando desse assunto? Você quer saber mais sobre esse assunto? Então, se você quer saber mais, primeiro você curte, se inscreve no nosso canal para você não perder e manda aqui se você tem essa vontade de saber a parte 2, né? Qual que são as suas dúvidas? O que você sofre no seu... Até porque a parte 2 a gente só vai liberar para quem tiver inscrito no canal. Vamos fazer assim? Dá para fazer isso, Leandrão? Dá? Olha lá, fez assim, ó. Tá bom. Então, se você quer saber, você se inscreve para você não perder nenhuma novidade. Nossa, Esse a gente vai conversar, concordo plenamente, que a gente vai conversando aqui, vão surgindo assuntos Sim, tem muita coisa. e a gente tem que fazer isso antes, sim. Remota rememora a diversidade nas empresas. Não são hoje só questões típicas como gênero, racialidade, também tem a ver com laudos psiquiátricos, né? Então é isso aí. Então vai ser esse assunto da nossa próxima entrevista. E você tem que marcar antes da nova lei, ou depois da nova lei, para a gente já ter um feedback delas, do que elas exigiram. Exatamente, vai saber qual que é o primeiro. Qual foi a... Exatamente. Se vocês toparem, a gente pode marcar no próximo oportunidade. Quantas pessoas cabem num divã? Mas o pessoal de casa tem que Participar. participar. Se você tem interesse no assunto, ou qualquer outro assunto também, entre em contato com a gente, sugiram assuntos. Você que tem sua empresa e você quer divulgar um pouquinho sua empresa, entre em contato com a gente também, fazer parte dos nossos patrocinadores, que é muito importante para a gente também. Não deixa também de seguir a gente, curtir, compartilhar, acionar a notificação. É isso aí, para não perder a Ordem da indústria, Instagram. Instagram e tudo que vem. Até no LinkedIn a gente está Aí, se fazendo você quiser saber mais, são formais. se você quiser saber mais sobre o trabalho delas, a gente vai deixar tudo aqui no comentário fixado, os contatos delas, para vocês entrarem em contato, para tirar alguma dúvida. Se vocês tiverem uma dúvida maior, vocês podem fazer essa pergunta aqui, que a gente vai perguntar para elas numa próxima oportunidade, que a gente já está combinando aqui que vai ter. Não, já combinou, Combina? Então tá, eu queria agradecer muito a participação de vocês, porque é um assunto assim que rendeu muito mais do que eu esperava. E eu, na verdade, eu particularmente ainda tenho muita dúvida que se a gente for estender aqui, esse episódio vai ter 5 horas. Nossa, vai ser o maior episódio, né? Já é Já o maior episódio. É mesmo, Jay? Então, Olha o joinha dele ali. então, por isso eu quero agradecer muito vocês e esperar vocês com a próxima oportunidade. Deus, muito obrigado, Marina. Obrigado. Muito bom. Muito conteúdo, muita informação. Eu tenho que voltar para São Paulo. Eu já tenho muita coisa para pensar. Tá certo. É muito bom isso. É isso aí. Então não esquece lá. Segue a gente, curte, compartilha, ativa a notificação para não perder nenhuma novidade. Beleza? Indústria sem limites. Valeu. Abraço. Do...